Então vamos conversar sobre como investir segundo a escola austríaca, o que é ainda mais relevante essa recomendação de leitura com o resuminho de hoje, dado o que tem acontecido nos mercados nas últimas semanas e ao longo de 2018 também. Vamos lá! E antes de tudo, só para lembrar vocês, hoje é o último dia de frete grátis no cartão de Bitcoin. Tá de ponta cabeça. No cartão gift card de Bitcoin da Atlas. É um gift card, então você pode dar para as pessoas. Elas têm que seguir um linkzinho aqui dentro, né? Vem numa caixinha super bonitinha. E daí você usa o código aqui e consegue seus Bitcoins dentro da plataforma. É bem rapidinho, é bem fácil. Se você já tentou dar Bitcoin para alguém, cara, é um saco, demora muito e tudo mais. Também é um jeito relativamente simples de você comprar pequenos valores, né? Bom, pequenos, você considera tipo 50, 100 reais um pequeno valor, né? Para algumas pessoas não é, mas é um sistemazinho interessante. E se você quiser fazer compras grandes, né, para dar de presente, tipo de fim de ano, essas coisas de firma, etc., entre em contato com eles também, tem um puta descontão lá para quem quiser comprar acima de 10 cartões. E, como eu falei, link vai estar lá na descrição para você ir lá atrás. E para quem não sabe o que é a Atlas, né, porque às vezes me ocorre que eu tenho uma galera nova no canal que não sabe disso. A Atlas Quantum é uma plataforma de investimento com criptomoedas. O que eles fazem é fazer arbitragem. Se você não sabe o que é isso, vai procurar, não vou querer dar uma puta aula do que é, mas eles fazem arbitragem com preço de Bitcoin e isso é especialmente rentável quando você tem esses grandes porradões, tipo essa última semana, ou últimas semanas, na verdade. Não é à toa que em novembro eles conseguiram um rendimento de 7,4%, tipo... Uau, né? Porque quanto mais você tem porradão, mais abre janela de arbitragem, então mais você consegue ganhar assim. Mas ainda assim, eles estão conseguindo 4% ao mês aí regularmente. Tá um negócio bem impressionante. Sugiro vocês irem dar uma olhada lá. Eu invisto nos caras há um bom tempo. E curiosamente tem provas disso na internet. É engraçado esse fato, mas enfim. Mas vamos conversar sobre a recomendação de leitura de hoje, que é um livro muito massa para você entender escola austríaca, mentalidade de investimento e mentalidade de, tipo, vida. Ele na pior das hipóteses, se você não entender nada da parte de escola austríaca e de investimento dele, se você só pegar as lições e aplicar pra sua vida, você já aprende uma porrada de coisa boa ali. E também sobre como aplicar isso para, então, investir com escola austríaca. Investir, ele fala primariamente no mercado de ações e de um fundo em específico, que é o fundo do cara, né? O autor, o Mark Spitznagel, que trabalhou com o Taleb, o cara lá do Skin in the Game e tal, né? Do Black Swan, o Cisne Negro. Muita gente não sabe disso, mas ele falou desse fundo dele um pouquinho, né, que é o que ele faz, e de investimento em ações, mas tem duas lições de investimento e uma delas ela é aplicável para qualquer pessoa, você não precisa nem realmente estar no mercado comprando ações ou qualquer coisa, ela vale para você usar com você mesmo. E o livro, é claro, se chama The Tao of Capital. Ele vai estar lá na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá. The Tao of Capital, Tao chinês, do Capital. E é uma daquelas coisas assim que você fala, Rafael, mas o livro é em inglês. Cara, se você não sabe falar inglês e você não está ativamente tentando resolver isso, eu convoco você para fazer uma coisa. Eu quero que você pegue um banquinho. Não pode ser uma cadeira, não pode ser uma poltrona, não pode ser uma almofada, tem que ser um banquinho. Aí você vai pegar esse banquinho, sentar em cima e olhar pra uma parede. Não pode ter nada na parede. Se você colocar pertinho, beleza. Aí você vai olhar para a parede e por uns 3 minutos você vai pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Ok? Faça isso. E depois disso você pode ir lá e usar o Duolingo para aprender inglês, beleza? Isso, você pode usar ele gratuitamente, também um custinho, blá blá blá. Nem é divulgando esse troço, né? Vai usar esse negócio. Mas o livro é em inglês e... Vamos te explicar o que é o livro para você entender como é que é investir segundo a escola austríaca. Porque o que ele faz primeiro é dar uma aula de mentalidade, de como pensar as coisas, de como pensar investimento, mas como pensar as coisas de maneira geral. E uma aula de escola austríaca junto. E uma vez que você entende isso, você entende a estratégia dele. Porque a parte do livro que é a estratégia dele é pequenininha. E se você manja pra caramba de escola austríaca, você pode pular direto pra ela. Mas se você manja isso, você provavelmente já conhece esse livro e já sabe, então, né, também meio que derrota o propósito. Mas você tem que ler a primeira parte do livro, que é bem longa, pra você... Bom, é longa como proporcional a outra. Pra entender a parte final, e isso é a estratégia de certa forma. Se você vai entender, continua assistindo o vídeo. Primeiro que o livro é uma boa aula de escola austríaca de economia, ok? Pra começo de conversa, mesmo sem a parte de investimentos, e ele é uma das minhas 5 melhores recomendações de leitura, tipo...
na vida, ok? Assim, incluindo todos os livros. Estaria lá Nome do Vento, estaria no meio, a Anatomia do Estado também, e esse livro também, The Law of Capital, estaria lá. Porque assim, ele é um livro de economia de escola austríaca escrito por um investidor, não por um economista. Então ele tá te falando o que você precisa saber para entender como esse bagulho funciona e para ganhar dinheiro. Isso em oposição, digamos, a livros feitos por economistas, que eles estão tentando explicar todo o processo econômico, com todas as refutações e todas as teorias e todo aquele... Quem já leu Baver, que sabe que é aquela porrada de teorias... É legal, assim, se você quer entender a economia, beleza, mas você fala assim, cara, eu quero... Me dá o que eu preciso saber da Off Capital. Porque é um investidor falando o que você precisa saber, tá bom, né? Com essa mentalidade de investidor, inclusive... Então ele tem essa aula de economia de escola austríaca que é muito boa para você entender. E ele fala de roundaboutness, do indireto, do caminho de fianco. Por quê? E isso bate em toda a estratégia dele, porque, de novo, Eugen von Bauwerk, qual que é a teoria dele de produtividade? Escola austríaca de economia, ok? O jeito de você ficar mais rico é você se tornar mais produtivo, é você tornar o seu caminho de produção mais indireto para alguma coisa. Por quê? Porque pensa assim, eu quero construir uma casa de pedra, certo? Qual é o jeito mais direto de você construir essa casa? Você encontra uma montanha, né, com pedras, aí você começa a socar a parede para então tentar extrair pedras dela, e com essas pedras você irá construir a sua casa. Extremamente direto, não vai chegar em lugar nenhum, você provavelmente vai morrer no processo. O que você precisa fazer é uma coisa indireta, certo? O que você precisa fazer é começar um processo de acúmulo de capital extremamente produtivo para criar ferramentas que possam permitir que você... permitam que você extraia essas pedras e coloque elas no lugar. De preferência, qual que seria a coisa mais indireta do mundo? Você fazer toda uma pesquisa, investimento para fazer uma impressora de casas que vai, tipo, sei lá, grudar na montanha e... jogar a casa, certo? Isso seria a coisa mais produtiva. Porque daí você teria, digamos assim, num sonho louco, você teria casas saindo a cada 20 segundos, digamos assim. Seria extremamente produtivo e quem tivesse isso, o cara é muito rico, certo? Então ele fala desse indireto. O jeito de você ganhar muito dinheiro é você primeiro fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com ganhar dinheiro. O que é estranho, mas também, como eu falei, isso, quando você entende todo o espírito dele, você vai entender o livro dele. Tipo, tanto tempo falando sobre não investir pra depois falar e tipo, entendeu? É meio essa vibe. Então ele explica esse processo de indireto, e ele explica isso também não só dentro da ideia de escola austríaca, vamos continuar um pouquinho nisso daqui a pouquinho, mas dentro de uma mentalidade. Ele dá várias coisas como exemplo. Por exemplo, xadrez versus Go. Xadrez é um jogo onde você tem que mutilar, derrotar, aniquilar o seu adversário. Você tem que ganhar, você tem que atacar ele. Go é um jogo chinês de ocupar espaço. Então o jeito de... Quanto mais espaço você ocupa, você ganha, né? E o jeito de você jogar ele é você começar de uma maneira meio estranha. Tipo, se você fizer a coisa óbvia, você se ferra muito direto no jogo. É uma coisa estranha pra caramba, mas ele te ensina assim direto, é um jogo mais profundo, etc. Ele usa, por exemplo, coníferas e como elas se reproduzem como um exemplo. Ele usa uma porrada de coisa como exemplo, mas, enfim, você pegou a ideia de que... Eu acho que o melhor exemplo que ele dá, que eu acho que é o mais direto para as pessoas, pode ser viés meu, é de alguém que tem um barquinho de vela, ou aquelas competições de vela, sabe, olímpicas, que você fala, ó, você tem que sair daqui, né, desse cantinho da tela e vir pra cá. Então o caminho mais reto é esse, certo? E o caminho que ganha é esse aqui. Por quê? Porque digamos que a corrente de vento é norte-sul. Então se você tentar fazer isso aqui, você vai ganhar um vento um pouquinho, né? Então, não é muito... não vai valer muito a pena, certo? Então o que é melhor você fazer? Você fazer um puta caminho direto, chato pra caramba, fazer um puta trampo desgraçado, aí você chega no vento e ganhou. Então, a distância que você percorreu é maior, porém você faz menos esforço e vai mais rápido que o cara que fez o caminho direto. Indireto é melhor do que direto, certo? Essa é a lição que ele coloca. E a outra lição também, que é muito importante, que é outra lição de vida aí que ele coloca, que, digamos, é por isso que eu falo que esse livro é quase leitura obrigatória pra vida. Ah, mas eu não vou investir. Primeiro, você vai. Segundo, cala a boca e lê, sabe? É a atitude que eu tenho com relação a esse livro, que é o seguinte, é de você postergar reforço. É você falar assim, não, eu quero ganhar alguma coisa agora. Não, você perder alguma coisa agora significa poder ganhar uma coisa no futuro. Por isso ele chama isso de clipismos, que é do Clip, que era um dos caras que ensinou ele a investir, pra resumir muito a história, né? O Clip, ele falava assim, cara, você tem que gostar de perder dinheiro e odiar ganhar dinheiro. Você fala, hã? Isso é um livro de investimento me falando isso. Ah, vai te catar. Não, cara... Espera, porque o ponto é, você não ganhar dinheiro hoje significa que você está investindo esse dinheiro, ou você está no processo de investimento, enfim, mas você está investindo esse dinheiro em alguma coisa que vai te produzir muito mais depois, entendeu?
Então é você postergar alguma coisa. Você fala assim, não quero tudo agora. Em outras palavras, é você falar o que o Roupa vive falando, que é assim, cara, abaixa a sua preferência temporal. Para de ser um desesperado querendo tudo hoje. Para de ser um desesperado achando que todos os problemas têm que se resolver hoje. Para de ser um loucão achando que tudo que tem que acontecer é a melhor coisa, ou que se acontecer uma coisa ruim hoje tá o fim do mundo. Para, bicho. O que importa é o longo prazo. Construa coisas hoje, mesmo que há pequenos prejuízos hoje, porque no longo prazo você vai receber coisas muito grandes em relação a isso. Que é basicamente o que eu venho fazendo com esse canal há muito tempo, na verdade. Porque eu tenho uma série de ganhos aqui que são intangíveis de coisas que eu fiz ou deixei de fazer, e que eu tô começando a colher isso agora. E é daquela coisa que assim, às vezes eu tenho um vídeo, tenho alguma pauta que tipo, é a pauta do dia. A pauta do dia é algum político que falou uma merda muito idiota. Digamos, você dizer tipo, não, agora tá bombando e vai dar uma porrada de visualização. E se você fizer o vídeo vai dar tipo 200 mil visualizações, os meus pegam tipo 50. E daí vai dar uma porrada de inscritos, você vai ganhar um dinheirinho aí, vai ser legal, pá. Tá. Mas é um ganho momentâneo. É melhor eu não ganhar isso hoje e investir em coisas que eu estou construindo por trás das câmeras, que lá na frente vai dar um projeto muito maior, que pode ser uma coisa que vai dar mais dinheiro que isso no longo prazo, e mais inscritos, e mais visualizações, e ainda certos ganhos de reputação, um monte de coisa. Então você começa a pensar nas coisas indireta, e eu já tô no ponto onde você tá lá 3, 4, 5 anos pra dentro dessa estratégia, em que você começa a colher um monte de coisa e você fala, ainda bem que eu comecei a achar porcaria lá atrás, né? É a situação. Isso é uma boa lição de vida de maneira geral, ok? Não é nem dentro da parte de investimentos, mas isso colocado, aí ele vai pra uma parte muito mais economia, que é, vamos entender primeiro uma coisa chamada a taxa de Faustman, the Faustman Ratio, que é o quê? É um negócio de indústria madeireira desenvolvido na Alemanha no ano 1000, quem liga, muito lá atrás, que era basicamente pra você calcular, dependendo da taxa de juros, se vale mais a pena você plantar a agricultura anual ou madeira. É isso. E isso foi evoluindo em vários conceitos de investimentos, vai ser importante lá depois, mas você fazer o que eu faço em relação à taxa de juros. Quem já conhece os meus vídeos sobre Banco Central manipulando taxa de juros, já tá entendendo, eu acho que eu sei onde isso vai dar. Exatamente. Outra coisa que ele dá, e um exemplo muito visual, eu sou sempre a favor de contar historinha. Você quer contar alguma coisa, conta uma história. Por quê? Porque as pessoas lembram da história. Você fala, aquele negócio teórico, toda aquela exposição, tudo mais, a cadeira rangendo, esse tipo de coisa, sabe? Você faz todo esse tipo de coisa, você vai fazer todos os detalhes também, é acadêmico, mas ninguém vai lembrar. Ninguém vai, cara. Você vai lembrar da historinha. É por isso que você conta uma historinha. Ele conta uma historinha de economia pra dizer assim, ó. Digamos que você tem Nibelungland, uma terra mística, não sei o que. Ele tem uma parte suíça na família dele lá, ele vive fazendo coisas suecas, enfim. Ele também tem uma fazenda em que ele faz leite de cabra, curiosamente, mas... Devago, o cara é bem... Eu adoro ele, na verdade. Mas, enfim, é bem... um exemplo legal, assim, de várias coisas diferentes. Mas, enfim, ele tem essa terra em que ele tem 3 agricultores. Um é pouco produtivo, um é médio, outro é muito. O que acontece com eles quando a taxa de juros... Primeiro, o que isso significa? O que eles fazem? Segundo, quando a taxa de juros sobe ou desce, quando ela é manipulada, o que vai acontecer com eles? E é um exemplo excelente, muito visual, muito bom para você entender o que acontece quando o Banco Central lá e fala, pera que eu vou ajudar. E joga a taxa de juro pra baixo. Você fala, porque daí você vê o negócio acontecendo, você consegue imaginar, não, daí a fazenda vai acontecer isso, tal, esse cara vai fazer, esse cara vai cortar o negócio lá, esse aqui vai, e esse aqui vai, olha só, você consegue visualizar o negócio muito bem. Quebra o acadêmico. Eu gosto quando você tem pessoas que não são economistas explicando coisas de economia, porque você tem uma explicação diferente, não que ela seja melhor ou pior, ela é diferente, mas às vezes você precisa de umas 3 explicações diferentes pra uma coisa clicar na sua cabeça. Eu acho que vocês já tiveram isso no meu canal, eu vivo explicando várias coisas de novo, de formas diferentes, e volta e meia ouço a galera falando, não, quando você fez aquele vídeo, aí foi. Aí eu, tá, é tipo jiu-jitsu. Sabe? Esse tipo de coisa acontece. Então é uma explicação muito boa. E uma vez que ele explica isso tudo, aí ele vai pra estratégia de investimento dele. Que é o seguinte, primeira fase e segunda fase. A primeira fase, ele pratica as duas. A primeira é como você vai investir, no que você vai investir, no que você vai comprar. E a segunda é como você se proteger de crashes, ganhando nada, mas ganhando muito. Aí você fala, Rafael, você tá lendo muito Dilma, né? Dilma, não, calma. A gente respira que vai ficar tudo bom, cara. É estranho, mas essa segunda é muito legal de explicar. A primeira é o seguinte, cara,
Em resumão, invista em gente estupidamente produtiva. Você está procurando produtividade muito alta, porque isso significa várias coisas, mas, em resumo, isso significa que você tem uma empresa que dispôs capital, organizou, e capital não é só dinheiro, capital é bens de capital. Então você tem mão de obra, terras, instrumentos, ferramentas, um monte de coisa, né? Enfim, eles conseguiram fazer uma disposição de capital, uma estrutura de produção putamente eficiente, tão eficiente que, digamos, 50% ou acima. Então, o retorno de capital investido é 50% ou acima. É altíssimo. Se você procurar na Bovespa hoje, eu não acho que você encontra 4 empresas com ROIC acima de 50%. Eu tô chutando. Eu conferi isso muitos meses atrás. Fora aquelas que tem um número estúpido lá, porque a empresa faliu, alguma porcaria zoada, assim. Mas tem muito poucas. Mas você encontrou alguém que organizou isso putamente produtivo de uma maneira que vale muito a pena o cara reinvestir qualquer lucro, qualquer centavo, qualquer pinga que ele acha na calçada, ele reinveste na empresa dele, porque isso vai ser muito produtivo. Porém, o fato você procura uma que o valor de venda esteja perto ou abaixo do valor de book, do valor que ela realmente vale. Por quê? Porque a galera não sacou isso aqui ainda. Ou que tem alguma coisa, ou porque as pessoas estão descontando o valor disso, falar, mas não tá rendendo agora, não tá pagando dividendo, tem um monte de coisas que podem fazer um ding, né, de você tirar o valor disso e falar, eu acho que não vale muito. Fala, não, caça isso, porque são as coisas extremamente produtivas estão baratas. Porque o que acontece? Como elas são muito produtivas, elas vão ficar muito boas lá na frente, e a chance deles postarem uma puta de um lucro lá na frente é muito grande. Por quê? Porque você está investindo em uma coisa muito boa, e eles não estão deixando capital para você, o dividendo, etc. Porque por que ele faria isso? Digamos que o ROI da empresa é 200%. Se cada 100 pila que você bota lá por ano, você quer 200% de retorno em cima. Por que você tiraria 1 centavo dessa empresa? É retardado fazer. Você vai fazer o quê? Colocar na poupança, pagar 6% ao ano? Você é burro. Você não vai fazer isso, certo? Então, o que acontece é que essa empresa vai conseguir ter um puta faturamento lá na frente, um puta lucrão lá na frente. Você pega essa empresa e vai carregando. E ele até faz toda a análise estatística para demonstrar que no primeiro ou segundo ano, essas empresas até perdem valor um pouquinho. Porque a galera olha e fala, mas não paga dividendo, não faz isso aqui, só fica reinvestindo. E ela até perde valor um pouquinho. E daí ela explode de valor, por exemplo, vai embora. E quando ele compara isso com só investir em SP500... o que acontece? Essa estratégia é melhor. Um teste bem robusto, um teste bem legal, vai reinvestindo tudo. Tem uns testes, tem alguns filtros de liquidez, algumas coisas assim, mas é uma estratégia que responde muito bem. A segunda estratégia é tente ganhar nada. Não, é o seguinte, é você falar assim, quando o Q de Tobin, que é a valorização das empresas, o valor dela em relação ao que ela realmente vale, né? O valor de, o que eu tenho? Eu tenho um carro, eu tenho estacionamento, eu tenho não sei o quê, o que é o valor atuarial mesmo, se eu fosse vender. Quando o valor está muito acima do valor atuarial, a chance de quedas acontecerem é muito grande. Você tem caudas gordas, né? Fat tails, a chance de você ter uma porradona vertical para baixo é muito grande, e as pessoas acham que não é. Porque uma coisa que o Spitznagel fala em relação ao Taleb, ele fala, o problema não é o cisne negro, que é o problema que ninguém sabia que existia e que, fica na nossa... Isso aí não é o problema. O problema é o problema que todo mundo sabe que existe, que sabe que pode acontecer, mas não acha que vai acontecer. Ou que eles acham que a probabilidade de acontecer é muito abaixo do que ele realmente é. Então, assim, o problema é que, assim, pode ser apocalíptico. Qual que é a chance de acontecer? 10%. Qual que é a chance que as pessoas acham que vai acontecer? 0,5%. Bom, então tem um problema aqui. É isso que te quebra. E o que você faz é apostar em quedas, uma operação de derivativos, um put, eu não vou nem tentar explicar isso, mas em resumo é uma operação que você aposta teu 10 centavos lá. Se você perder, você perde tudo, seus 10 centavos. Mas se você ganhar, você ganha $30 em cima disso. Estou exagerando o valor bastante até, mas enfim, é um ganho muito desproporcional, muito desproporcional. Você geralmente, quase sempre, vai perder um pouquinho, mas quando você ganha, você, nossa senhora, abre o uísque, vai pra festa, porque minha nossa senhora, certo? É isso que vai acontecer. E é o que acontece, ele faz esse fundo dele se chama Universal Investments, e o cálculo dele o meu fundo é para render em média 0. Aí você fala, Rafa, mas você tá me zoando? Não, a ideia do fundo é isso, você vai colocando esses puts e a maior parte do tempo você tá perdendo um pouquinho. Então você fala, você tem que gostar de perder dinheiro. É o meu fundo, ele faz isso, ele perde um pouquinho de dinheiro. E daí quando o mercado dá aquele pra baixo, nossa, quando dá aquela vomitada gigantesca, você tem um puta ganho desgraçado. E isso significa que justo quando o mercado tá barato, você tem dinheiro no bolso. E daí você compra o mercado. Entendeu a ideia?
A ideia é que você faz uma pequena alocação do seu dinheiro com isso e a maior parte da sua alocação com ações. Inclusive, ele tem os relatórios dentro da Universal Investments e eu recomendo extremamente a leitura desses relatórios. Extremamente. Ah, mas é complicado de entender. O processo de você aprender as coisas para entender o relatório dele vai ser um crescimento intelectual teu muito bom. Vai ler, ok? Ele coloca isso nos relatórios e ele fala, ó, é pra você colocar 3% no meu fundo, 3%. Se você colocar mais aqui, você é burro, porque eu tô falando pra você, me dá 3% do teu dinheiro. Se você der mais, você é otário. Imagina, isso é um pitch de vendas muito estranho, certo? Você coloca 3% comigo, 97% SP500, bolsa. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a bolsa cair, o meu fundo vai porrar pra cima, vai render uma puta grana e você pega isso e compra a bolsa. É isso. E ele mostra, inclusive os dados mostram que essa estratégia dele bateu o SP500. Ao invés de você só comprar bolsa, é melhor você tirar 3% e botar no fundo dele, que em média ganha 0, e você ganha mais. Tá entendendo? Você tem que gostar de perder dinheiro, não gostar de ganhar dinheiro, né? Porque é o caminho indireto. Indo para um fundo que não ganha nada, você ganha mais. Parece de um mês. Parece. Mas é o entendimento de ciclos econômicos, o entendimento de como bancos centrais distorcem valorizações e como isso cria um monte de problemas que podem causar crashes pra caramba, que é o que a escola austríaca vive falando, só que ao invés de você ficar só se preocupando com o crash, você fala, pera, quando tá ganhando, o que ele também vai distorcer pra cima e daí a chance dessa porra cair é muito grande e eu posso não sei o que ganhar mais. É legal isso, é uma ideia muito massa. E aí você pode falar, mas Rafael, eu não vou fazer essa operação. Provavelmente não, você talvez possa investir no fundo dele, mas é muito mais a primeira estratégia que você tem que usar de investir em empresas altamente produtivas. Ou ser uma empresa altamente produtiva, que é o que eu tava falando. Você pode usar as estratégias do livro dele, mesmo sem nunca comprar uma ação na sua vida. Você pode ser a empresa de alto ROIC. Seja a empresa que você gostaria de comprar na primeira estratégia. Entendeu? Olha só. E você pode usar o espírito da segunda ideia. Bom, quando tá tudo bolhado, quando tá tudo... vale a pena eu investir em um pouquinho assim, sabe? Um chapinho ali, né? Em alguma coisa que eu provavelmente vou perder um pouquinho, mas que se essa festa toda der errado, isso aqui vai render 50 vezes. E daí eu consigo, olha só, é você se preparar, é você ter uma noção de que existem distorções no mercado causadas por bancos centrais, causadas quando o Estado interfere na economia, e que você tem que se defender contra isso, e que existem formas de fazer isso. Essa é a mentalidade da coisa. E no absoluto mínimo, no pior dos casos, essa segunda estratégia, por mais bizarra que ela pareça, e talvez você não vá aplicar ela necessariamente como ele escreve lá, ela serve para você pensar que existem formas de investir indiretas, existem formas de investir onde você tem uma média de ganho 0, mas quando combinadas com outras são muito lucrativas, ou seja, nem sempre o óbvio é a melhor resposta e às vezes o não óbvio ou o estranho é a melhor resposta. Você perder esse preconceito de, tem que ser... Não, cara, às vezes você pode bizarrear a coisa pra caramba. E uma vez que você entende isso, talvez eu tenha explicado isso bem no vídeo, talvez não, mas uma vez que você entende isso, você olha e fala... é relativamente óbvio, na verdade, sabe? Você começa a sacar a coisa, você começa a mudar a sua mentalidade sobre como encarar as coisas, você entende como a estrutura de capital funciona, como operar dentro dela, como ela pode ser distorcida e como você pode ganhar com isso e se proteger de perdas. Ele vai lançar um livro em breve agora em abril também, um livro, espero eu, bem maneiro. Mas eu sugiro extremamente a leitura, mesmo que não seja pela parte de investimentos, puramente pela forma de pensar e da forma de encarar a economia. Só por isso já vale pra caramba e eu vou transformar ele em leitura recomendada, inclusive pra trabalhar comigo, na verdade, porque eu adoro a mentalidade dele, eu aplico pra caramba. E finalmente, só pra lembrar, porque não custa, claro, custa o seu tempo, mas enfim, para que essa discussão? Ainda tem frete grátis, hoje é o último dia do cartão Gift Card de Bitcoin da Atlas, eles estão lá também, rendimento de 7,4% em novembro, eu sugiro você dar uma conferida lá nos caras, como eu falei, eu invisto com eles faz bastante tempo, e é um presentinho de Natal divertido. Vou fazer sorteios em breve, eu só tô organizando um negocinho certinho pra fazer, mas acompanhe a gente no Sparkle, a gente vai fazer o sorteio deles por Sparkle, eu vou fazer um sorteio pra vocês, o link do Sparkle vai estar na descrição também, é uma rede social bem maneira também. Por este vídeo é isto. Tchau, tchau. Nossa, me acertei aqui no meio do caminho. Acontece.